Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, começando esse sabadão, dia 18 de janeiro de 2025, com muita informação sobre o Mengão queridão. Para começar, eu queria mostrar a vocês as primeiras impressões do atacante Juninho, que essa semana assinou contrato de 4 temporadas com o Flamengo e agora já vive o dia a dia do CT do Ninho do Urubu. Espia só o que o Juninho falou a respeito das instalações e de se tornar agora jogador rubro-negro. Roda o VT. Lógico, é muito difícil falar não pro Mengão e, querendo ou não, o aval do treinador também é muito importante, ainda mais sendo o Felipe, com toda a história como jogador, todo mundo sabe, e agora como treinador também. Mas em questão do Léo, o Léo me mandou mensagem sim, é um cara que eu já conheço há muitos anos e acompanhei ele muitos anos, o sucesso dele aqui dentro do clube, não só aqui também, como ele teve um sucesso no Atlético Paranaense, mas eu acho que por ele estar aqui também, eu acho que vai facilitar todo o meu processo. Cara, a estrutura do clube é ideal para o tamanho do clube, é gigante, não tenho o que falar. Ainda no Ninho do Urubu, o coordenador de fisioterapia do Flamengo, Fábio Marcelo, falou como que está o progresso da evolução do tratamento das lesões de Pedro, Everton Cebolinha e Matias Vinha. Outro dia eu trouxe um vídeo sobre o Pedro para vocês em que ele já está feliz jogando bola no vestiário, brincando e teve inclusive a possibilidade da antecipação do seu retorno de julho para maio, o que é importantíssimo para os planos do Flamengo na busca de títulos em 2025. Bora ver o que o coordenador de fisioterapia do Flamengo falou sobre esses 3 jogadores e como está a evolução dos 3. Roda o VT. Essa semana a gente fez uma programação prévia após a avaliação dos atletas que se encontram em processo de recuperação pós-operatória e fizemos uma programação de ajuste. Foi importante esse processo porque nós estávamos conhecendo esses atletas e nós inteiramos pela avaliação médica que foi feita, por toda a avaliação fisioterapêutica e também conversando com os atletas. A partir daí a gente percebeu a necessidade de alguns ajustes e essa semana foi exatamente o que a gente fez. O Pedro fez uma semana muito boa, a gente conseguiu evoluções muito satisfatórias. Eu acho que toda essa organização, pós-avaliação, ajustes, fez muito bem para a gente fazer um trabalho e ter um retorno muito positivo ao longo dessa semana com o Pedro. O Everton, da mesma forma, vem evoluindo muito bem com esses ajustes, com essas reorganizações criteriosas de exercícios específicos para as necessidades que ele precisa e também evoluiu muito bem ao longo da semana. E o Vinha, da mesma forma. Ele também apresentou melhoras muito boas, o que nos faz aguardar segunda-feira, concluir a semana e aguardar segunda-feira para as novas avaliações médicas, fisioterapêuticas, para fazer uma reorganização do planejamento de tratamento dos 3 atletas para a semana que vem também. Do Ninho do Urubu, agora para o centro de treinamentos do Florida Gators, lá nos Estados Unidos. A equipe do Flamengo segue fazendo o seu treinamento em pré-temporada e amanhã a gente tem 2 jogos para acompanhar do Flamengo. Às 17 horas, Flamengo e São Paulo se enfrentam pela programação da FC Series, lá nos Estados Unidos. Mais tarde, mais à noite, o Flamengo volta a campo pelo Campeonato Carioca. A equipe do Campeonato Carioca nos preocupa bastante, uma vez que nós ainda não conseguimos uma vitória em 2 jogos realizados. Bom, mas voltando a falar da equipe lá nos Estados Unidos, Arrascaeta e Léo Pereira serão os 2 desfalques do Flamengo para esse jogo contra a equipe do São Paulo. Léo Pereira está no Brasil, voltou dos Estados Unidos por conta do falecimento de um ente querido. Já Arrascaeta faz um trabalho de prevenção, que visa dar-lhe mais tempo de jogo do que ele vem tendo durante todos os outros anos.
A ideia de toda a equipe médica do Flamengo atual é fazer com que a Arrascaeta esteja presente em alto nível em todas ou na maioria das partidas decisivas do Mengão queridão. A gente aproveita o dia que tem apenas uma sessão de treino, a gente aproveita o contraturno para colocar em prática o nosso programa de desenvolvimento individual. A gente busca atacar a necessidade individual de cada atleta. Esse programa é organizado por nós e colocado em prática pelo Lanian, né, fazendo com que a gente consiga desenvolver melhor a necessidade de cada jogador. Bem, aproveitamos esse tempo livre aqui na academia para a gente abordar individualmente os atletas, baseado nas necessidades de cada um. A gente já conhece o histórico de lesões, já conhece as características principais cinético-funcionais. Então, aproveitamos para abordar, né, as especificidades, né, através de exercícios de mobilidade, exercícios de estabilidade, sempre buscando atender às características de cada um. A gente tem essa abordagem transdisciplinar, então eu e o Diogo, e mais o Arthur e mais o Juninho, mais ajuda de todos os elementos, né, do departamento de futebol, que trazem informações também minuciosas que contribuem para que a gente planeje e desenvolva esse trabalho. O Flamengo segue, então, trabalhando intensamente nos Estados Unidos. Coloca aqui nos comentários para mim. No fim das contas, você acha que vai valer a pena essa pré-temporada nos Estados Unidos? Que o trabalho que está sendo realizado lá pelo Felipe Luiz e por toda a equipe técnica do Flamengo vai surtir bons frutos ao longo do ano? Ou se o clube estivesse no Ninho do Urubu aproveitando as instalações criadas e padronizadas especificamente para o Flamengo, o aproveitamento estaria sendo melhor? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Aliás, aproveita que você vai comentar e se inscreva no nosso canal. Nós precisamos da sua inscrição, que é totalmente de graça, para continuarmos aqui trazendo para vocês as notícias do Mengão queridão. E olha, não é só aqui que a gente está, não. Voltamos para o jornal O Dia. Vou deixar aqui no comentário fixado o link para minha primeira matéria depois dessa minha volta para o jornal O Dia. A primeira matéria é falando justamente sobre o Neymar, que eu já coloquei aqui no canal para vocês, e vocês devem começar a ver hoje em todos os grandes portais sobre a decisão que o Flamengo tomou a respeito do Neymar. Que decisão é essa? Não vai tomar decisão nenhuma. O Flamengo não vai fazer proposta para o Neymar. Falei para vocês em todos os vídeos que eu fiz aqui que se o Neymar quiser jogar no Flamengo, o primeiro passo tem que vir do Neymar. O Flamengo sequer sabe o que pode oferecer ao Neymar, o que deveria oferecer ao Neymar para ele se tornar jogador rubro-negro. Então, como o Flamengo pode oferecer algo para alguém que recebe na casa dos milhões, mais dos milhões, quase o que o Flamengo recebe da PixBet? Aliás, já se inscreveu? Vou te contar um negócio legal agora. Já se inscreveu ou não? Então, bora se inscrever rapidinho. Aproveita que eu tô falando agora aqui e deixa o seu like. Comenta colocando para mim o seu estado e a sua cidade para a gente se conhecer melhor e ter uma proximidade maior. Eu leio todos os comentários. Não dou conta de responder, mas eu leio todos os comentários. Compartilhe o nosso vídeo e chama aquele seu amigo, sua amiga, aquele seu conhecido ou conhecida para se inscrever no nosso canal. A propaganda boca a boca é o que nos mantém vivos aqui no YouTube. E lembrem-se, aqui a verdade é dita, sempre doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Então simbora para cá, para a gente continuar aqui, levando até você as informações verdadeiras sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Uma das coisas que eu falei para vocês é com relação ao salário do Neymar, lembra? Hoje ele ganha mais de 50 milhões de reais por mês. 2 meses de salário do Neymar equivale a 1 ano do patrocínio Master do Flamengo. Ah, Fabrício, então o patrocinador Master não vai ajudar a trazer o Neymar? Não, não vai, gente. Não tem nada disso. Não há movimentos no Flamengo hoje para que o Neymar venha. Quer ver só? O Flamengo hoje, ele detém o maior contrato de patrocínio Master da América do Sul. Com 115 milhões por ano, a PixBet, patrocinador Master do Flamengo, encabeça a lista dos maiores patrocínios Master de clubes sul-americanos. Na segunda colocação, vem o Corinthians, com 103 milhões por ano de patrocínio Master. Na terceira colocação,
vem o Palmeiras, com 100 milhões por ano. O Vasco vem na quarta colocação, com 70 milhões. O Atlético Mineiro tem 60 milhões por ano de patrocínio master. Depois vem o Santos com 55 milhões ano, o Botafogo com 55 milhões ano, o São Paulo com 52 milhões ano, assim como o Fluminense. O Boca Juniors é o primeiro time fora do Brasil que aparece na lista, com 45 milhões de reais por ano de patrocínio master. O Cruzeiro tem 43 milhões por ano. Grêmio e Internacional de Porto Alegre, 30 milhões por ano. O River Plate, 21 milhões por ano. O Bahia, 19 milhões por ano. O Fortaleza, 17,5 milhões por ano. O Juventude, 15 milhões por ano. O Racing, da Argentina, 12 milhões por ano. E o Vitória, 10 milhões por ano. Gente, 53 milhões por mês do Neymar. Em 2 meses, ele ultrapassaria o valor da PixBet no Flamengo, pago anualmente. Por isso, não faz sentido nenhum acreditar na história que o patrocinador que paga 115 iria pagar mais de 530 milhões de reais por ano no jogador. Ah, Fabrício, mas ele sabe que para vir pro Brasil a realidade é outra. Ok, de 53 cairia para quanto? Para 10 milhões por mês? Para 5 milhões por mês? Ainda assim é fora dos padrões. Por isso o Flamengo não se moverá para ter o Neymar. Se o Neymar quiser jogar no Flamengo, ele tem que fazer o movimento favorável ao Flamengo. Nada para o Flamengo é fácil, meus amigos. Absolutamente nada para o Flamengo vem sem termos uma novela. Lá em 2013, a novela era porque o Flamengo não tinha dinheiro, então precisava negociar e negociar e negociar. Em 2019, a novela era porque o Flamengo tinha muito dinheiro. Aí os clubes queriam pedir sempre a mais. Agora, a novela é porque o Flamengo muda o foco para jogadores maiores. Jorginho e Flamengo já haviam se acertado em tudo, em absolutamente tudo. Só que o que acontece agora? Vendo a dificuldade de contratar meio-campistas, o Arsenal voltou atrás na decisão de não renovar o contrato com o Jorginho. Eu sei que o que mais irrita algumas pessoas é ver na thumbnail reviravolta. A palavra reviravolta ficou muito batida, né? Mas o que está acontecendo é mesmo uma reviravolta de postura do Arsenal. Se antes o Arsenal estava certo, que não queria mais contar com os serviços de Jorginho, vendo a dificuldade de contratação no mercado e vendo os valores que estão envolvendo jogadores meio-campistas no mercado, o time do Arsenal já pensa em propor uma renovação contratual por Jorginho. E é aí que o Flamengo começa a se escorregar. Por quê? Quando o Arsenal volta suas atenções para uma renovação com o Jorginho, coisa que não fariam, o Jorginho começa a pensar também em melhores valores para sua carreira. Se o Jorginho renova por mais uma temporada no Arsenal, ele mantém o salário que ele vem ganhando na pior das hipóteses, ou consegue até um adicionalzinho ali para fazer essa última perna de contrato lá. Mas como ele começou conversando com o Flamengo, a linha que eu apurei que o Jorginho toma agora é: bora melhorar um pouquinho aí a minha questão salarial, bora dar uma subidinha aí no valor para eu poder continuar tentando a liberação agora em janeiro. Porque, gente, 3 milhões e pouco o Flamengo não vai pagar ao Jorginho. Tudo que eu tenho apurado até o momento, de dentro do Flamengo, me diz o seguinte: que o Jorginho vai ganhar o maior salário do elenco rubro-negro, junto com a Arrasca, junto com o Bruno Henrique. Mas nada que ultrapasse o teto que o clube pagou até então. E o Jorginho tinha topado. Mas com a proposta, com as conversas do Arsenal, para ter o jogador por mais uma temporada, o staff do jogador já abriu conversas com o Flamengo para tentar fazer o Flamengo melhorar os valores salariais do atleta. Fabrício, isso quer dizer então que o Jorginho está usando o Flamengo para renovar com o Arsenal? No fim das contas, pode ser que seja. Pode ser a mesma estratégia do Wendel, do Zenit, do Claudinho, do Zenit, principalmente do Wendel, que sempre negociou com o Flamengo para depois renovar o seu contrato com o Zenit. Pode ser que ele tenha usado essa estratégia? Pode. Isso a gente nunca vai saber.
mas que o Jorginho está negociando com o Flamengo e que já estava tudo apalavrado, tudo certo, estava. E que essa movimentação do Arsenal é o que está fazendo o Flamengo mudar e o Jorginho mudar com aquilo que estava palavrado com o Flamengo, o Arsenal ainda não formalizou uma proposta de renovação ao Jorginho. Mas ontem, o Mikel Arteta, técnico do Arsenal, pediu ao Arsenal para ver se há o interesse do Jorginho em ficar mais uma temporada por lá. E tão logo o Arsenal acionou o Juninho com essa possibilidade, o staff do Juninho acionou o Flamengo com a possibilidade de melhorias contratuais para que ele possa seguir pensando em voltar ao Brasil e a jogar no Flamengo. Daí vem a minha perguntinha para vocês. Vocês melhorariam mais? Ele já está no teto, no topo dos salários. Vocês abririam uma exceção e pagariam mais para termos o Jorginho no elenco rubro-negro, para tirarmos o Jorginho das mãos do Arsenal e trazermos um atleta que pode sim fazer muito a diferença? Ou vocês acham que tudo tem um limite? Não, negativo. Não vamos subir mais não, ou é isso, ou obrigado, o Flamengo procura outro, vamos com o elenco que a gente tem. Coloca aqui nos comentários o que vocês pensam sobre essa reviravolta que aconteceu de ontem para hoje com o Jorginho, o Mengão e o Arsenal. Nação, e para a gente finalizar esse giro de notícias no comecinho de sábado, as primeiras notícias de sábado, vou te lembrar mais uma vez de se inscrever aqui no nosso canal, hein? E vou te lembrar também de clicar no link que está na descrição do vídeo para você começar a ter o hábito novamente de ler minhas matérias lá no dia. Bora mostrar para o dia a força da nação rubro-negra nos nossos canais. Quero ver todo mundo em peso clicando no link e lendo a minha matéria no jornal O Dia, tá? Hoje eu vou lançar mais matérias lá também. Mas para a gente finalizar aqui, eu já tinha falado para vocês sobre as negociações do Flamengo por zagueiros, né? E que o Valentim Gomes, que foi muito especulado pela imprensa nos últimos dias, estava fora do radar do Flamengo. Pois bem, o presidente do Vélez, Sarsfield, veio a público ontem dizer exatamente, confirmar exatamente aquilo que eu passei para vocês. O Flamengo hoje, pessoal, não fez proposta e não está em negociações por Valentim Gomes, porque o Flamengo quer um zagueiro na casa de 2 a 3 milhões de euros no máximo. Mais do que isso, o Flamengo não vai investir. O Cruzeiro, que é o Cruzeiro, parou as negociações com o Vélez em 10,5 milhões de dólares. É dinheiro demais. Por isso, o Flamengo não vai atrás desse zagueiro. O Flamengo está no mercado ainda procurando por um zagueiro. O Felipe Luiz está dando oportunidade lá nos Estados Unidos a vários zagueiros, entre eles Cleiton e Carbone, e espera encontrar nesses meninos o substituto ideal para o Fabrício Bruno, por exemplo, ou o zagueiro ok para poder formar a dupla de zaga até mais próximo do Mundial, que é quando vai abrir a segunda janela do ano, e talvez até lá o Flamengo já tenha dinheiro suficiente para investir num jogador maior. O Vitão do Inter segue no radar do Flamengo, mas ainda não há negociações com o Internacional nem com o atleta para que ele venha para o Mengão queridão. Às vezes, a verdade dói em nós mesmos. Saber que o Flamengo hoje não tem condições de ir atrás de um zagueiro do Vélez é complicado, principalmente pelo que a gente veio vivendo nos últimos anos. Aquele poderio financeiro de tirar, por exemplo, o principal jogador do River Plate, Nicolás de la Cruz, à vista, no Pix. Essa não é a realidade do momento do Flamengo nesse 2025. Mas ainda assim temos um elenco muito forte e daqui a pouquinho Cebolinha, Pedro, Vinha retornam. E aí a coisa deslancha. Se o Flamengo conseguir um zagueiro nos próximos dias, esse zagueiro tem nome e tem pedigree de seleção brasileira. Vocês sabem, né? Tô falando do Danilo. O Flamengo vai intensificar as conversas com o Danilo para fazer com que ele bata o martelo de vez e venha a ser jogador do Flamengo. Aí estariam fechadas as portas para zagueiros até a próxima janela abrir. Bom, essas eram as primeiras informações do dia que eu tinha para passar para vocês. Curta, comentem, compartilhem, chame seus amigos para se inscrever aqui, porque aqui a verdade vai ser dita sempre, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. Se inscreva, obrigado por tudo, tenham um excelente final de semana. Espero vocês na minha coluna do Jornal O Dia. Clica lá para me ajudar. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.